partir do momento que eu fiz essa lei, o próprio Oruan fez um story convocando a Tropa 22 pra me atacar nas redes sociais. E não foi um ataque leve. Ah, você é boba, você é feia, tira o projeto, não gostei. Ou enfim, nada muito propositivo. O que ele fez? A galera veio me ameaçar de morte. Literalmente. Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will. Eu faço react tirando lições aprendidas das histórias mais importantes da internet. Fica comigo até o final que essa história é imperdível. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Amanda Vettorazzo abre o jogo sobre a lei anti-Oruan e ameaças que recebeu no podcast do Barba. Eu dividi esse vídeo em 3 pedaços e a primeira parte já é ela explicando um pouco sobre a lei anti-Oruan e o que fizeram com ela depois disso. Para explicar um pouquinho o que é o PL anti-Oruan, né? O que o projeto de lei visa? Que a prefeitura, né, no caso, eu sou vereadora, mas quando vai para o Estado, que o Estado, enfim, que a União não banque com dinheiro público, né, com o nosso dinheiro dos impostos, que é shows que façam apologia ao crime organizado e ao uso de drogas. Então, parece que é meio óbvio, né, que o Estado não tem que fomentar um narco-Estado, que tenta acabar com o nosso Estado, mas infelizmente é o que acontece. Então, a lei é muito simples, ela fala, não é que ele não pode fazer show em São Paulo. Pode fazer show em São Paulo, mas não com dinheiro público, né? Porque a gente entende que o dinheiro público ele tem que ser investido numa cultura de verdade, né? Numa cultura que constrói, não numa cultura que destrói. Então, esse projeto de lei eu apresentei, eu fui autora do projeto de lei aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Outros vereadores eu ofertei, né? Então, mais de 130 vereadores copiaram, né? Copiaram de uma maneira legal, né? Adaptaram para as cidades, mas levaram esse projeto para as cidades. Mais de 30 cidades já aprovaram esse projeto, inclusive uma capital, Cuiabá, já aprovou e o prefeito já sancionou essa lei, então lá já é lei sancionada pelo prefeito. 40 deputados federais junto com o deputado federal Kim Kataguiri e alguns deputados estaduais, como aqui em São Paulo, o deputado Guto Zacarias. Então, essa lei rapidamente se espalhou pelo Brasil e ela visa exatamente isso. E aí, a partir do momento que eu fiz essa lei, o próprio Oruan fez o story convocando a Tropa 22, que, enfim, fui descobrir o que estava acontecendo, mas ele tem lá os seguidores dele, que ele chama de Tropa 22, para me atacar nas redes sociais. E não foi um ataque leve, ah, você é boba, você é feia, tira o projeto, não gostei, ou enfim, nada muito propositivo. O que ele fez? A galera veio me ameaçar de morte, literalmente, né? Teve até um story, já tá com a polícia, claro, né? Mas que um sujeito, ele pega uma arma e ele mostra a arma nos stories, ele fala assim, se você não tirar, eu vou te matar com uma arma na mão e uma outra arma em cima da mesa. Então a sensação de impunidade no nosso país ela é tão grande que a pessoa se sente no direito de te ameaçar por um projeto de lei que você fez. E aí, depois de 2 dias, piorou ainda a situação, porque o filho do Elias Maluco, que matou o Tim Lopes, é sempre bom lembrar para a galera que é mais nova às vezes, ele matou de uma maneira muito cruel, exatamente porque o Tim Lopes estava investigando pedofilia em baile funk, então olha como ali é a raiz do problema. Isso faz muitos anos, e o Tim Lopes, o jornalista da Globo, ele estava investigando, ele estava achando lá, quando ele estava chegando muito perto de quem cometia esses crimes cruéis, imagina, pedofilia dentro de baile funk, assim, uma coisa horrorosa, para além do tráfico de drogas, coisas que a gente já sabe. Ele foi morto e torturado, ele foi colocado no micro-ondas, que eles chamam, que é colocado em pedacinhos no pneu e tacaram fogo nele. Então, e aí o autor diz que o Elias Maluco tá preso, mas o filho dele é amigo do Oruan e o filho do Elias Maluco fez um story com o próprio incentivando o Jack, que aí eu fui pesquisar numa linguagem da prisão, e Jack se eu falar talvez caia a live, mas que eu não quero que derrube sua live, ela começou uma participante legal e atenta. Depois que a Amanda descreveu o que os seguidores do Oruan supostamente fizeram, não só seguidores, né, tem pessoas até muito próximas a ele também, incluindo ameaça, após ela propor a lei, né, que estava visando impedir o financiamento de dinheiro público desses shows que fizessem apologia ao crime. E aqui a gente tira de lições aprendidas o seguinte: o risco de se posicionar contra figuras públicas com grande influência. Acho que é importante a gente discutir as reações violentas e ataques online que podem surgir e se opor ali contra artistas populares. E assim, por mais que isso seja feito para coibir
uma coisa que o Estado já deveria lutar contra, fica uma coisa muito louca, né? E a crítica, de certa forma, ela acaba não sendo aceita por boa parte da sociedade. E assim, é importante a gente também frisar que a liberdade de expressão é um ponto diferente de fazer apologia. Esse é um limite aí de certas coisas. Hoje em dia a gente fala até muito de discurso de ódio e tal, mas para mim vale muito a pena refletir sobre o direito de se expressar. Porém, não tem como achar bonito essas coisas aí que o Oruan faz, cara. E de fato, o poder de influência das redes sociais é uma responsabilidade dos influenciadores. E nessa análise que eu tô fazendo aqui, cara, uma das minhas lições aprendidas é que é muito relevante um artista como o Oruan, que tem milhões de seguidores, ter cuidado para não ser uma influência negativa, e no caso ele não tem o menor cuidado, e acaba que até ele mesmo incentivou ataque. E sabe o que aconteceu com ele? Absolutamente nada. Antes da gente ir para a segunda parte, eu preciso pedir para você deixar o seu like, comenta também de tudo que você tá achando, e o principal, cara, se inscreve no Papo Reto com o Will, que a gente não para de crescer a nossa comunidade. Além das nossas lições aprendidas, a gente também tem o Lições Cash, um podcast sobre excelência profissional. Partindo para a segunda parte, a Amanda critica bastante a entrevista do Cabrini com o Oruan, que, cara, vou deixar ela falar para vocês entenderem o que pegou. Foi muito infeliz, né, essa entrevista. Se fosse de um outro canal, até esperaria algo similar, né? Mas da Record, Cabrini, que geralmente tem ali um jornalismo mais concreto e menos fantasioso, não vou falar triste, mas eu fiquei decepcionada, é a palavra, né, com a Record. Porque foi até tomo cuidado com o que eu falo para não ser processada, mas me pareceu, né, uma peça ali publicitária. Eles, enfim, antes foram filmar ele com as criancinhas e aquela coisa, criança no colo, né, já. Enfim, eu via o chamado, né, não sei onde que eu parei, então eu vou recapitular aqui de uma maneira muito rápida, mas eu vi o chamado dessa entrevista, falei assim, acho que vai ser uma entrevista imparcial, ele realmente vai perguntar algumas coisas, mas, né, como quem assistiu percebeu que foi uma quase peça publicitária aí, onde começa já com um jogo de cena com crianças e tal. Então, quando você carrega a criança, já passa aquela sensação de bondade. E ele fala, ele canta o que ele vive. E quando, na verdade, ele nunca foi, né, periférico, ele nunca foi favelado, ele nunca morou numa casa sem saneamento, uma casa realmente da periferia. Ele já nasceu em berço de ouro, né, por herança do pai. Então, ele sempre nasceu já em umas condições melhores até hoje, né? Eles gravaram lá e depois subiu lá para a mansão dele. Então, não necessariamente é o que ele fala. A gente viu ali que a Amanda, já achou que foi uma entrevista um pouco de compadre, né? Pelo carioquês aqui falando. E que, de fato, ela até esperava isso, mas eu acredito que seja da Globo que ela tava falando. Mas não rolou. E o que acontece, cara? Assim, essas lições que a gente tira aqui fica mais ou menos o seguinte, cara. A responsabilidade da mídia na cobertura de temas delicados, eu acredito que seja crucial pra gente discutir a importância desse jornalismo aí imparcial e da necessidade da gente apresentar diferentes lados da história. Mas especialmente quando envolve questões sociais relevantes, a gente tem que ficar atento, porque, cara, o Oruan tá muito visado. E acaba que a entrevista não foi na direção que a Amanda gostaria. E eu vou falar um pouco do que eu acho também, tá? Porque assim, cara, o Cabrini não ia ir pra cima do cara com os 4 patas no peito, estando no QG do cara. Então, convenhamos também, né? E, cara, assim, a influência da mídia na construção da imagem de figuras públicas como o Oruan, eu também penso que pode ser válido, cara, analisar que certas reportagens vão moldar a percepção do público. E essa fez parecer que ele é um cara bonzinho. Apesar de ter feito uma pergunta ou outra, ele até respondeu que precisa levar a vida mais a sério e tal, mas, cara, de certa forma, a gente viu a idolatria que as crianças têm pelo Oruan. E pelas músicas que ele canta, cara, não vem me dizer que é só a realidade, porque não é, tá? Ele tem orgulho da história, não à toa que tem tatuagens aí que representam essas coisas, e isso, pra influência na comunidade, cara, é péssimo. Porque ele fica como um herói ostentador, mas ele nunca vai dizer 100% todas as influências que ele também recebe. A terceira parte é que o Oruan diz que não faz apologia ao crime, mas a Amanda e o Barba têm uma, talvez, questão um pouco diferente para falar sobre isso. Mas no vídeo que você postou, né, hoje, falando da entrevista, o Oruan, ele fala que ele nunca incentivou ninguém a matar, a roubar ou qualquer coisa do tipo, né? Quer dizer, só que na música fala isso.
como é que a gente define, na sua opinião, né, quão danoso é ele cantar as músicas que ele canta, quão perigoso é para incentivar alguém a fazer o que de repente fala na música, enfim? Que infelizmente nas comunidades o contato que eles têm com a cultura muitas vezes vem através dessas músicas, né? E essas pessoas, como o Oruan, eles são os ídolos, né? Então, antigamente a gente tinha o ídolo, sei lá, o Ayrton Senna. Hoje em dia, se você perguntar numa comunidade, muitas crianças vão falar que o ídolo dela é o Oruan, ou enfim, ou às vezes, infelizmente, até algum traficante, porque é a pessoa ali que está às vezes mais próxima, ou o Oruan através da música, ou ali até o traficante, porque acaba entendendo uma carência, às vezes, dessa criança, que não é só uma carência monetária, é uma carência afetiva, né? Então, infelizmente, os traficantes acabam pegando essas crianças com essa carência afetiva também. Mas voltando para a música, se ele acaba sendo a grande influência dessas crianças, desses jovens, e ele canta esse tipo de música, isso torna natural, né? A criança cresce ouvindo isso, cresce achando que é natural o crime, que é natural matar policial, que é natural fazer praticar assalto, e vários shows do Oruan, inclusive, o pessoal vai com um forte armamento, foi com um fuzil o mês passado, né? E ele enaltece a arma. Então, assim, é um narco-estado. E no final de tudo isso, o que um Comando Vermelho, um PCC, eles querem? Eles querem constituir um narco-estado, um estado paralelo ao que a gente tem hoje. No Rio de Janeiro, né? Você é do Rio de Janeiro, sabe melhor que eu. Tem rua que você não entra, simplesmente. O Waze não deixa você entrar. Ele fala assim, olha, aqui não pode entrar. O Estado, muitas comunidades, ele que é o fornecedor do gás, você tem que comprar o gás do traficante, você não compra, né, um gás encanado do Estado, enfim. Você tem que pagar o aluguel pro crime organizado, no Rio, né? No caso, pro Comando Vermelho. Você é refém do gato da luz, do gato da água. Então, dentro dessas comunidades, existe um Estado que o Estado não está. Cara, aqui a Amanda argumenta que, assim, o Oruan faz apologia, assim, né, e canta até músicas e hinos de facção. Então ela discute o impacto negativo dessas músicas, igual a gente estava falando um pouco lá no tópico anterior, onde que ele se torna até um ídolo, né? E, cara, é muito complexa essa relação entre arte, realidade, influência. Eu vou falar pra você que eu escuto ainda Tupac e alguns outros rappers aí, né, gangsters americanos, e eu vira e mexe me pego pensando ainda por que eu ouço certas músicas, né? Nem todas são gangster, mas justamente porque eu não sou influenciado negativamente, mas eu sei que várias dessas músicas influenciaram pessoas negativamente. E, assim, a responsabilidade é algo que esses caras não estão nem aí. Por quê? Porque o dinheiro tá entrando, né, velho? Então, acontece que estão nem aí de fato, né? E eles não estão sozinhos, porque ele tem amigos, eles têm outros artistas que também estão nessa mesma batida deles aí. Então, cara, eles estão se validando entre si. E o dinheiro tá caindo, meu irmão, igual chuva. E quando acontece algo como uma lei anti-Oruan, que na verdade nada mais é do que proibir o Estado de pagar shows que façam apologia com dinheiro público, já que o Estado deveria combater isso, acaba que a gente vê que eles não entendem absolutamente nada do que está acontecendo e sempre jogam pro alto. E no final das contas, galera, eles usam a gente como marketing e continuam ganhando muito, muito dinheiro. Tu gostou? Então eu quero saber a tua opinião nessa história toda. Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui no meio e ative as notificações. Continua com o Papo Reto com o Will assistindo esse vídeo muito especial, mas se tu tá com tempo e quer assistir um podcast sobre excelência, então assiste aqui o Lições Cast, que é o podcast do canal Papo Reto com o Will.